Eu chamo então o Romer Santos. O Romer vai apresentar um trabalho sobre a trajetória eleitoral dos partidos em Curitiba e vai fazer um estudo sobre as coligações proporcionais. Bom, boa tarde, obrigado. Conforme a professora Aldrin apresentou, eu sou mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e sou bacharel em Ciência Política pela Uninter. E, atualmente, eu sou um pesquisador pela Uninter, né? E esse trabalho hoje é uma coleta de dados que vinha sendo desenvolvida já na graduação, né? Então, pelo recorte, então eu resolvi atualizar agora, depois das eleições de 2012, e agora com alguns dados de 2016, só para traçar um panorama eleitoral, e a gente podia discutir aqui. Esse trabalho, ele para quem veio de manhã, ele é parecido com os dados que o professor André Zigman apresentou, só que eu analiso por outras variáveis. Então, uma breve introdução e uma fundamentação teórica, que os partidos fazem alianças, né, em dois momentos, na arena eleitoral e na arena governamental. Ou seja, na arena eleitoral, pelas coligações, e no pós-eleitoral, visando cargos e políticas, o que seria a coalizão de governo. Eu coloco aí dois aspectos importantes também das coligações, né, de formar coligações. Primeiro, pela maximização dos votos, ou seja, o sucesso eleitoral, o tempo de HGPE, que é horário gratuito de propaganda eleitoral, para atingir o quociente eleitoral, né, enfim, por coligações, tendo os partidos coligados, terão, a hipótese é que terão mais votos para seus candidatos. Só para complementar a fundamentação teórica, a ampla utilização de coligações nas disputas eleitorais é uma das características marcantes da vida política brasileira, né? Isso devido, né, à fragmentação do sistema partidário, que incentivou o aumento do número de coligações, incluindo as menos consistentes ideologicamente, apesar de que eu não utilizo ideologia como variável, mas utilizando como estratégia para reduzir o impacto dessa fragmentação partidária sobre a competição eleitoral. Isso conforme o Ian Souza Carreirão, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, esse texto. Agora, tratando da pesquisa, o recorte temporal são as eleições municipais de Curitiba, de 1992 a 2016. 2016 está incompleto, porque eu não consegui coletar tudo, né? A entrega do artigo era dia 30 e a eleição foi dia 2. Então, alguns dados, como o prefeito eleito, né, que não está definido ainda, a quantidade de votos válidos, mas eu consegui coletar pelo menos as coligações que foram formadas já no começo da campanha, em 15 de agosto. Escolhi a escolha dos partidos que eu considero como os principais de Curitiba, né, o PMDB, o PSDB, o PT, o DEM, o PSB, o PDT e o PSC, principais pelo recorte temporal, porque em 1992, a metade desses 35 partidos que estão aí hoje não faziam parte, não estavam registrados no TSE. Então, partidos que elegem vereadores hoje, como o PV, o PSD, não haviam sido registrados ainda, não competiam em 1992. O objetivo do trabalho, então, é identificar qual o desempenho nas disputas eleitorais dos partidos e coligações no período. Os partidos que optaram por coligações proporcionais e ou majoritárias, e se esse resultado eleitoral dos partidos coligados
teve sucesso eleitoral, em termos de cadeiras no Legislativo. A hipótese dessa pesquisa é que o sucesso eleitoral dos candidatos a vereador em eleições proporcionais depende da coligação proporcional ou majoritária que o partido optou para a disputa. Ou seja, um partido ele pode sair como um partido isolado, disputar as eleições, mas a hipótese é que, se ele sair coligado, ele terá mais sucesso eleitoral. A importância de estudar partidos na esfera municipal é para discutir a coerência dos partidos em contextos estadual e nacional. Ou seja, nós comparamos os resultados aqui das eleições municipais de Curitiba e depois comparamos com as eleições para deputados estaduais de 2014 ou para deputados estaduais em 2018 e verificamos se há coerência, né, de candidatos eleitos, né, pela base da capital paranaense com a Assembleia Legislativa. Por exemplo, aqui só uma observação sobre a pesquisa, é que não considero como variáveis para essa pesquisa a questão de ideologia partidária nas coligações, né? Então, eu não analisei se houve coerência entre coligação de partidos entre esquerda e direita, por exemplo, e outras variáveis que o professor Bruno Speck, da USP, e o professor Emerson Serve, da Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, relacionam um artigo que eles publicaram agora em 2016. Eles consideram os recursos financeiros, o tempo de propaganda gratuita, o HGPE, e memória eleitoral e contextos paroquiais e metropolitanos que podem influenciar ou não nos resultados de votos. Os dados, a coleta, fizemos pelo TSE, pelo site do TSE, né, nos bancos de dados, nos repositórios online que constam no site do TSE, no site do TRE do Paraná, e coletamos alguns dados da dissertação do Mauro Pioli Ribem, que é dissertação de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Boa parte dessa coleta foi feita na graduação da Uninter, pela disciplina de Análise de Política Paranaense, coordenada pelo professor Luiz Domingos Costa, doutorando em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. As coligações partidárias políticas em Curitiba, dos partidos relacionados para essa pesquisa, nos pleitos para prefeito e vereador no período 92 e 2016, são analisadas a partir das trajetórias eleitorais, ou seja, quantas cadeiras cada partido conquistou em cada eleição. Aqui eu faço uma descrição do quadro que eu coloco a seguir. É possível observar o número de candidatos, de vereadores eleitos por partidos, e os partidos que optaram por coligações e por partido único, partido isolado, que chamamos também de chapa puro sangue, quando o partido não é coligado, né? Por exemplo, no pleito para prefeito, o prefeito e o vice são candidatos do mesmo partido, chamando de chapa puro sangue, no recorte de 92 a 2006. O quadro aqui ficou muito pequeno, eu desconfiava que isso poderia acontecer, mas eu fiz um recorte, dividi em 3, então nós poderíamos verificar nos quadros seguintes. Eu só vou dizer aqui como é que eu dividi os quadros. Fiz uma linha eu fiz as colunas pelo ano eleitoral, as linhas pelos partidos, né, o número de candidatos lançados. Letra C significa se o partido optou a legenda, né, optou pela coligação proporcional. Daí, onde está em cinza, a linha que está em cinza, é o número de vereadores eleitos pelo partido no ano eleitoral. E abaixo, se o partido optou por coligação majoritária. Letra C também.
onde está o partido, o nome do partido, nos anos, como na segunda coluna, em 1996, o PMDB, ali na terceira linha de partido, é que ele não optou por coligações. Então, eu coloquei PMDB como chapa puro sangue. As coligações, onde nas coligações majoritárias tem um H, isso acontece ali, por exemplo, no PDT, em 2004, 2008, eu coloquei na coligação majoritária um H, significa que a coligação majoritária é hegemônica. Hegemônica porque essa coligação teve o maior número de partidos, né, coligados com relação às outras legendas. Isso acontece a partir de 2000, na eleição de 2000, 2004, 2008. Nas eleições de 92 e 1996, os partidos apenas eles eram coligados, era mais distribuído. Não tinha nenhuma coligação com 15 partidos, por exemplo, em 92 e 96. Isso foi a partir da eleição de 2000, também pelo motivo que haviam menos partidos em 1992. Então, se tivesse uma coligação de 17 partidos, eu acho que até não seria possível, porque não teria esse número de legendas ainda. Para que a gente possa enxergar melhor, e eu possa detalhar partido por partido, dividir aqui a trajetória eleitoral do PDT e do PT. A primeira linha é o PDT. A primeira linha eu coloco ali o número de candidatos lançados só. Em 1992, o PDT lançou 98 candidatos a vereador, elegeu 8. Já em 96, lançou 36 candidatos e elegeu 8 também. Essa diferença do número de candidatos é por causa das regras eleitorais que mudam mudaram lá de 1992 até 2016. 2016 mudou de novo, né, agora com o Código Eleitoral de 2015. Aqui o que eu quero, os principais detalhes para mostrar sobre o PDT é que é um partido que sempre optou por coligações, tanto na proporcional quanto na majoritária, né? Os partidos eles não precisam ter a mesma coligação na majoritária e na proporcional, né? Ou seja, se um partido do PDT opta por uma coligação com 10 partidos na majoritária, ele pode fazer uma coligação com apenas um partido na proporcional, né? Então, aliás, isso é constante. Coloquei o destaque em azul, sempre quando o partido alcançou o maior número de vereadores, né, nessa trajetória eleitoral. E em 1992 e 1996, o PDT conquistou 8 cadeiras nas duas eleições. Coligado na proporcional, coligado na majoritária, e também elegeu prefeito nessas duas eleições. Ou seja, há uma relação no sucesso eleitoral, no número de cadeiras, né, na Câmara dos Vereadores, e o sucesso eleitoral também, não é regra, no Executivo. Com relação ao PT, de 1992 a 2012, nas eleições municipais de Curitiba, ele sempre optou pelas coligações proporcionais ou majoritárias, e sempre elegeu vereadores também. Todavia, agora, em 2016, ele saiu com o partido isolado para concorrer na eleição proporcional, e saiu com o partido isolado também, chapa puro sangue, na majoritária. Bom, o PT, ele nos
aqui, né, na esfera municipal, sempre optou por coligações. Dessa vez saiu isolado, mas nós temos que lembrar também que o PT enfrenta a maior crise da história do partido agora nesse ano, né, em 2016. Né? Então, pode ser que o PT não tenha optado por sair com o partido isolado, mas não tenha conseguido essas alianças. Mas, mesmo assim, mesmo sendo uma legenda chapa puro sangue, elegeu ainda um vereador. Com relação ao PMDB e ao PSC, o PMDB também sempre elegeu vereadores, não elegeu nenhum prefeito de 1992 a 2016. No entanto, vale lembrar que o PMDB é um partido tradicional, e os prefeitos anteriores, nos anos 80, foram Maurício Fruit e Roberto Equião, do PMDB. Então, ele já tinha esse prestígio, né, político de ter dois prefeitos nos mandatos anteriores. O PMDB ele é um caso diferente, porque tanto quando ele opta por coligações ou quando ele sai como partido isolado, ele conquista cadeiras no legislativo e sempre obtém votos também consideráveis no executivo. Ele é o único partido aqui que teve um alto número de vereadores eleitos como quando saiu em partido isolado e quando saiu por coligações. Né? Então, esse ano ainda conseguiu, né, manteve, né, cadeiras de vereadores. Já o PSC é um partido que veio crescendo, não conseguiu cadeiras para vereadores em 1992 e 1996. Em 2000, quando opta por coligações, né, e quando faz parte da coligação majoritária do prefeito eleito, o Cássio Taniguchi, ele consegue 3 cadeiras. E, em 2012, o PSC sai coligado também, e tem o candidato a prefeito, o Ratinho Júnior, mais votado no primeiro turno. Isso é uma variável, podemos considerar dependente, porque o candidato na majoritária, mais votado, teve também a maior bancada, mas não foi prefeito. Isso a gente pode considerar como associado, né? Então, a gente pode associar a coligação majoritária com a coligação proporcional no sucesso de votos. Isso no apoio que dá, né, um vereador e um candidato a prefeito, um candidato a vereador e um candidato a prefeito. Então, aqui, vamos finalizar os outros 3 partidos. O DEM também é um partido que sempre manteve vereadores eleitos. Na eleição de 2000, quando tinha a coligação majoritária hegemônica, elegeu 9 deputados, né? Mas depois nunca mais conseguiu repetir, né? Depois veio diminuindo o número de cadeiras, mas sempre manteve. Com relação ao PSB, o PSB saía como partido chapa puro sangue em 92, 96, e não tinha nenhuma cadeira para vereador. Quando, em 2000, optou pela coligação hegemônica na majoritária com o prefeito eleito, teve dois vereadores eleitos. Em 2004, 2008, 2012, 2016, teve coligação na majoritária, né, e teve de 3 a 4 vereadores eleitos, e somente em 2008 que saiu como chapa puro sangue na proporcional. Mas o 2008 era o Luciano Dutti, era o vice, né, do Beto Richa, e fazia parte da coligação majoritária hegemônica, quando
O PSDB teve votação recorde, né, para o Beto Richa, e teve o PSDB teve 13 vereadores eleitos, abaixo, né, pela coligação hegemônica também, pela coligação hegemônica e pelo número de votos, né. A votação do Beto Richa foi de mais de 700 mil votos, né, válidos, num universo de, acho que era em 2008 era um pouco mais de 1 milhão de eleitores. Depois, em 2012, caiu por causa do cadastro biométrico, caiu para 900, mas agora retornou já. Não, então, com relação agora, a gente mostra, né, as coligações, né, a importância das coligações para o sucesso eleitoral, mas isso ainda tem um outro aspecto, com relação à base na Câmara. Eu não coloquei aqui como o André Zigman colocou de manhã, quantos vereadores a coligação conquistou. Eu coloquei por partido, para deixar mais minimizado. Então, aqui, no início de cada gestão, a opção do prefeito quanto à forma de relacionamento com o legislativo vai determinar o grau de dependência estrutural ou autonomia do legislativo frente ao executivo, né? E o número de eleitos vereadores do partido do prefeito podem ter efeitos positivos ou negativos para a formação de uma coalizão. Conforme o quadro 2 aqui, a gente verifica, pela trajetória eleitoral, os partidos dos prefeitos eleitos e o número de vereadores eleitos pelos partidos e o total de votos. Como eu disse ali anteriormente, só fiz até 2012, porque agora não posso colocar o Nele Prevot e o Rafael Greca, né, a eleição não está decidida. Verifiquem o total de votos na eleição de 2008, 778 mil para o Beto Richa, e com 13 cadeiras conquistadas pelo PSDB. E nenhum outro candidato eleito teve, né, tantos votos quanto eles e tantas cadeiras. O Rafael Greco e o Cássio Taniguchi, que conseguiram 300 mil, 400, conseguiram 8 e 9 cadeiras, mas depois isso não se repetiu mais, né? Isso é para mostrar que há uma relação, né, na coligação majoritária com a coligação proporcional. Para encerrar agora, né, um gráfico aqui com os 3 partidos que elegeram prefeito de 92 a 2012. O DEM, o PDT e o PSB. Então, eu coloco ali, lá em cima, eu coloco o partido que elegeu o prefeito. Em 1992, foi o PDT, com 8 cadeiras. Em 96 também. Depois que eles saem da prefeitura, diminui o número de vereadores. Em 2012, mesmo em 2012, ele conquistando a cadeira no Executivo, consegue apenas 2 cadeiras no Legislativo. Esse é um número atípico nesse gráfico, porque já no ano 2000, o DEM assume a prefeitura e consegue, sobe de 4 para 9 vereadores. Em 2004, daí o PSDB assume, você veja que o DEM cai de 9 para 5, e o PSDB sobe, quando ele sobe de 2000 para 2004, 2008, nas 2 eleições que ele conquista, ele sobe também o número de vereadores. Depois que o PSDB sai do Executivo, cai o número de vereadores também. Ou seja, nós podemos verificar que há uma dependência entre conquistar o Executivo, né, e conquistar espaço no Legislativo também. E, para concluir, né, os resultados da pesquisa indicam que fazer parte das coligações é vantajoso, né, para os partidos e candidatos eleitos, não para todos, né, para os eleitos. Pois, dos 7 partidos selecionados, né, conforme a importância local que nós selecionamos esses partidos, os melhores resultados eleitorais nas eleições proporcionais se deram por opção em coligações proporcionais ou coligações majoritárias. E as eleições municipais podem possibilitar também a verificação da coerência dos partidos nos resultados para deputados estaduais, para deputados federais. A gente pode analisar esses resultados aqui com os deputados federais do Paraná, né? E senadores do Paraná também,
em outros pleitos, né? E também para as próximas eleições de 2018. Como eu tratei de 6 eleições, eu tive que diminuir o número de variáveis, né? Então, eu tenho que diminuir o número de explicações também. E com relação aos próximos resultados eleitorais, a gente tem que só lembrar que pode ter uma mudança devido às novas regras, né? O Código Eleitoral de 2015, né? Talvez possa ter algumas surpresas, mas nós vamos acompanhar, né, através das pesquisas para isso. Obrigado. Bem, esse trabalho do Homer, ele mostra uma grande preocupação da ciência política, e dos cientistas políticos, obviamente, de quando vê um caos, ele quer ver nesse caos uma ordem. Então, pense assim, você consegue ver em coligações municipais o PT com o PSDB na mesma coligação. Aí você pensa, ideologicamente, eu consigo explicar isso? Pode ser até que sim, mas a opção do cientista político e do Homer foi buscar uma explicação racional, ou seja, racional, pense racional de quem tem um interesse, né, de custo-benefício, está dentro de uma perspectiva neo-institucionalista, o trabalho dele, onde, a partir de dados, ele vai estabelecer relações causais. Então, ele observa, numa amostra que ele pegou ali, de quantos anos? Foi quantos pleitos? 6 pleitos? 92, 6, né? 24 anos. Então, ele consegue ver que existe um interesse, portanto, que é o quê? Um desempenho eleitoral, ou seja, de conseguir vagas, cadeiras, né, no caso, dentro do parlamento. Então, quando eles começam a fazer aqueles cálculos coeficiente eleitoral, né, mais a quantidade de votos, eles vão escolhendo com qual é a coligação, em que partido, ou até pelo candidato em qual partido ele se filia, que às vezes é mais vantajoso. Então, ele consegue ver uma relação, ou uma correspondência, vamos chamar assim, né, de que todos os partidos que se coligam conseguem ter bons desempenhos eleitorais. E aí ele separa desempenho eleitoral, né, em majoritários e proporcional para vereador, e majoritário na busca de cargos, né? Você vê, olha, eu quero ocupar uma secretaria, como foi falado antes aqui pelo vereador Salamone, aquela disputa por cargos, né? Eu vou dizer que ele consegue, sim, traçar uma correspondência, porque ele usou uma quantidade de frequência, ele consegue ver em vários anos, se repete. Se coligam, coligação majoritária hegemônica, consegue ocupar cargos. Então, ele consegue, sim, defender mais a hipótese dele, né? Então, ele consegue ver e mostrar para a gente que isso não é um caos. Ou o PT com o PSDB, ou o PCdoB com o PRN, sei lá, faz uma confusão danada. Então, o papel do cientista político que ele fez bem no trabalho dele foi provar que isso não é um caos. Há uma racionalidade, há uma lógica para essas coligações.